Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. Começou a trabalhar com apenas 12 anos. Apresentou vários programas em diferentes canais televisivos, ora no entretenimento, ora na informação, e até passou pela rádio. Esteve também à frente de projetos icónicos como Capazes e Elefante de Papel, espaços onde se deu a conhecer melhor, onde defendeu os seus ideais e partilhou as suas memórias. É mãe babada de uma Leonor e de um Eduardo e chama-se Rita Ferro Rodrigues. Tudo certo, tudo certo. Muito bem-vinda! Obrigada, Catarina, obrigada pelo teu convite. Estou muito contente que tenhas aceitado este convite, porque eu sei que tu não é uma coisa que tu gostes muito. Olha, mesmo por gostar tanto de ti. Sério, isto tem que ser dito. Até há pessoas que se calhar vão ficar um bocadinho zangadas, porque eu tenho dito que não a tudo o que é entrevistas nos últimos anos. Não tenho mesmo vontade, sabes? Não é por mal, não me apetece dar entrevistas neste. Não me tem apetecido. Mas contigo é uma conversa porque gosto mesmo de ti, é uma mulher que eu admiro mesmo e portanto apeteceu-me conversar contigo. E agora só faço um bocadinho que me apetece. Já estamos naquela idade, não é? Sim, já demos, não é? Para os fretes, já demos para os fretes, é verdade. Olha, mas muito obrigada. Obrigada por isso. Eu sei que tu prezas muito as memórias, porque aliás o Elefante de Papel tinha muito a ver com as memórias. Exato. E aqui este podcast pretende precisamente começar lá atrás e depois vamos vindo devagarinho até onde nos apetecer. Muito bem, vamos a isto. E então a proposta é para começarmos na nossa infância e eu se calhar propunha começarmos ali no verão e em altura. Ai, que bom. Pode ser. Pode. Já estou a sentir o cheiro e tudo. Agora recuperei o meu olfato, tive 3 semanas sem olfato do Covid. Jesus. E então estava muito triste sem olfato. Mas vamos a isto, altura. Então, o que é que guardas destes verões em altura? Olha, imagina, eu comecei a ir para a altura, nem tenho memória ainda, porque os meus pais foram com um grupo de amigos, eram todos uns miúdos, agora é que eu vejo, não é? Mais novos do que eu sou agora, muito mais novos. E nós éramos pequeninos, nós os gêmeos, como eles dizem, nós tínhamos a primeira vez que fomos meses. Portanto, já vou para a altura há 45 anos, é incrível. E é um bocadinho um sítio que de facto é da nossa família e das nossas melhores memórias. E o que é mais interessante é que nós podíamos ter optado por ter outros sítios de férias, mas nós há uma semana pelo menos, todos os anos, há 45 anos, que nós não abdicamos de estar todos juntos em altura. Portanto, o que é que eu tenho de melhores memórias? Olha, para já aquele cheiro do Algarve, quando tu abres a janela, que é aquele cheiro, a terra quente, sabes? Que é aquele cheiro a Algarve, que é uma coisa que eu acho que, pronto, que é maravilhosa, é assim uma mistura de flores e frutos e Era calor. Isso que eu ia dizer, ao mesmo tempo é um aroma assim docinho de frutos, não é? E é tão flores, bom, eu acho. tão bom. E a noites quentes, aquelas noites quentes da altura, porque aquele lado do Algarve é um lado particularmente quente, não é? Mais perto de Espanha, é mesmo muito quente. E também é um lado que eu gosto mais do Algarve porque não tem... Eu para ir para o Algarve, para ver as pessoas que vejo todo o ano em Lisboa, fico em Lisboa. Pois, exato. E sempre achei isso. E ali é aquele lado menos turístico do Algarve, que é a Altura, Cacela Velha, que são todos os sítios da minha infância, Vila Real de Santo António, Tavira. E portanto, o que é que eu guardo? Olha, aprender a nadar, os melhores mergulhos do mundo com os meus pais. Os dias no mar normalmente é muito calmo, de levante, em que íamos todos dar mergulhos de mão dada e fazer carreirinhas e ficar na praia o dia inteiro já na adolescência, as primeiras bebedeiras, porque também aconteceram, não é um Algarve, não é? Faz parte. O meu grupo de amigos de sempre, pessoas do Porto, de Lisboa, que se juntavam ali e pronto, são as melhores recordações. E é giro que agora os meus filhos adolescentes também não abdicam de ir lá porque já estão a viver as mesmas coisas que eu vivi. É muito Isso engraçado. É muito giro. E pronto, hoje em dia vocês continuam a ir para lá. É verdade. E ouvi dizer que chegam a ser 20 à mesa. É verdade. O que é uma cena... eu descobri coisas estes dias. É horrível, mas é muito divertido. Que eu imaginei só um filme de Costurica. Mas não completamente. Sei. E falamos todos muito alto e temos todos muitas opiniões, até as crianças. Portanto, nós este ano, quando formos, vamos ser mesmo 20, mais de 20, porque agora já tenho, sabes que eu já sou tia-avó, portanto, neste momento a minha sobrinha mais velha, a Carolina, a filha da minha irmã, portanto, e a neta mais velha dos meus pais, foi mãe, portanto, já leva o seu bebê, imagina, para a altura também. E então, nós antes ficávamos todos numa casa, cabíamos todos numa casa, evidentemente que agora já não é? Não. Claro. Os meus pais, e bem, já ficam sossegados nos seus aposentos. Percebo. E nós temos que nos dividir por várias casas e somos sim 20 à mesa, mas também jantamos de vez em quando em restaurantes, mas para poupar também muitas vezes fazemos em casa
E os miúdos adoram e é uma grande confusão e falam todos aos gritos, mas só se aguenta uma semana, é muito bom. É isso, mas exatamente, uma semana. Mais do Porque que na isso, não. semana seguinte já não se podem ouvir Não uns se aos pode, outros. percebes o que eu estou a dizer? Não, e A na minha semana família seguinte, também é muito grande. até eu e o meu irmão já estamos a embirrar um com o outro. Não, semana seguinte já não dá. Uma semana está perfeito, está perfeito. Exato. E Mas olha, falaste- é uma semana que os miúdos estão todo o ano à espera desta semana. Que E maravilha. repara, eu já tenho uma filha com 20 anos, já podia estar noutra. Sim. Não abdicam de ir com os avós, não é? Com os primos mais novinhos, que agora já são. E vão todos. Pronto, e é muito engraçado ver isso, porque nunca foi um frete, é sempre mesmo um prazer e uma alegria, é muito giro. E falaste há bocadinho de Cacela Velha, Cancela. que eu sei que tu ires a Cacela é como se fosse a aldeia, porque toda a gente te conhece É e verdade. fala na rua, Sim. não é? E é uma coisa que E não tem é- a ver com a televisão. Exatamente, percebes? tem a ver com as terem-te memórias. visto desde sempre. O que é que aquele lugar te diz Ai, em Catarina, particular? não te Aquilo sei é explicar. lindíssimo, aquele Sabes- largo, não é? Que as pessoas dizem Largo das Ostras, Da igreja. porque é onde há, É, da igreja das ostras. onde há aquela esplanada. Eu acho que há sítios no mundo onde eu me sinto que são, tenho uma ligação. Eu não sou nada espiritual, nem cósmica, nem nada dessas coisas. Sou muito da terra, eu sou muito terrena, mas é mesmo com a terra que eu sinto a ligação. E eu ali sinto-me em casa completamente, percebes? É um sítio, para já, olha, a Ria Formosa tem um efeito absolutamente curativo. Eu, quando estou em baixo, as minhas amigas já sabem, dizem-me assim: o que é que estás a precisar? Estás a precisar de dar uma castelada, um mergulho na Ria. Porque tem um efeito mesmo curativo. E depois Cacela tem uma magia e é mesmo um lugar. Quem já comeu ostras ali no átrio da igreja, e quem já passeou de barco pela Ria, e quem já andou a pé quando a Ria está baixa, quem já quase se afogou a atravessar a Ria, já Exato, aconteceu também tudo ali acontece. naquela terra. Pronto, e depois as pessoas também são muito particulares. É um sítio lindo, sim. É um sítio onde eu sou muito feliz. E a paisagem muda muito por Muda. causa dos bancos de areia, não é? É Absolutamente. lindíssimo. E os tons. Nunca está igual, Nunca então está é uma igual. maravilha ir lá. É uma maravilha. E de manhã tem uma luz, à tarde tem outra, à noite tem um brilho. Aquilo é uma coisa. Pronto, nós de facto temos um país lindíssimo e eu acho que Cacela Velha é um Verdade. daqueles sítios que às vezes nem gosto de falar muito. Que é para Exato, não, a gente mas já fala está. assim mais baixinho, não é? Sim. Do género. Tipo, mas agora já está muito mais agora cheio já do que está um quando eu era bocadinho. miúda, que também ia para a altura, ia para a Alcantarilha, ia para aquela Tu zona também toda. és daquela boa Exato. zona. E então havia sempre aqueles 2, 3 dias que nós íamos a Cacela Velha e eu noto muita diferença, muito mais movimento, mais pessoal Sim, de há. fora. Mais... Mas apesar de tudo, eu acho que ainda se consegue manter ali a magia. Por exemplo, eu quando era miúda, os meus amigos iam todos para Vila Moura e eu odiava Vila Moura. Peço desculpa a quem adora Vila Moura. Mas aquela lógica das casas muito grandes, aquela lógica, ou dos apartamentos, sabes? Sim. Iguais às de Lisboa, porque Exato. no fundo. Aquilo era um Algarve, podia ser em qualquer lado. Obviamente, e eu gosto do Algarve, chinelo no pé, casas de portas abertas com aquelas tirinhas, onde tu podes fazer um churrasco. Eu gosto desse Algarve, eu não gosto do Algarve. O Algarve Lisboa, que é um bocadinho aquilo que eu sentia que era Vila Moura, percebes? Exato. Nunca tive fascínio. Tu cresceste sempre, obviamente, com o teu irmão João, Meu João. porque é o teu irmão gêmeo. É. De que forma é que isso moldou a miúda em que te tornaste? Achas que teve alguma influência? Tudo completamente determinante. Completamente determinante. Tu teres um irmão gêmeo. Quer dizer, eu imagino que eu acho que ser irmão gêmeo não é veiculativo de tu seres feliz ou de teres cumplicidade. Quer dizer, sim. podes não ter, imagino eu, no nosso caso temos muita cumplicidade. Também foi uma coisa feliz ser rapaz e rapariga, porque eu acho que nunca houve. Porque muitas vezes quando os gêmeos são iguais, idênticos, Há aquela coisa do espelho, não é? E há um bocadinho um problema de personalidade, sobretudo em algumas idades. No meu caso e do João nunca, até porque sempre fomos tão distintos um do outro. Eu por acaso estava-me a rir porque ele deu uma entrevista e disse: eu ao pé da minha irmã sou uma pedra. Eu achei tanta graça, eu ri-me tanto, eu sozinho, pronto, porque ele é realmente muito mais racional e mais emocional, mas acho que precisamos imenso um do outro. Eu antes achava que era eu que precisava mais dele, mas agora já percebi que não, que está igual. E o facto de ter nascido com um rapaz sempre ao meu lado também me fez perceber muito rapidamente as questões da igualdade, das desigualdades, Exatamente. as questões de género, e isso é engraçado, porque depois vai acabar por definir a minha vida, não é? E as minhas lutas como feminista, e portanto acho que isso teve teve um efeito gigante na minha personalidade, sim. Eu li numa entrevista que tu deste aqui há uns tempos que cresceres com um irmão gêmeo te fez não gostar de estar sozinha.
Ou melhor, gostares de estar sozinha apenas quando te apetece mesmo e é uma opção. Que tu até tens um pouco de receio. Eu ando a trabalhar da nisso. questão de É uma coisa sozinha. que eu ando a trabalhar e por acaso estou muito melhor, curiosamente, desde que saí da televisão. É engraçado. Eu acho que a televisão dá-nos uma falsa ideia de que estamos sempre acompanhadas e é falso. Mentira. Este meio que eu agora não recuso, porque fui muito feliz a fazer tudo o que fiz durante muitos anos, mas de facto há uma solidão muito grande. Muitas vezes nós só estamos rodeados de pessoas e de câmaras e de luzes e podemos estar super sós. E também podemos estar realmente sozinhos e não estar sós. E eu agora estou a aprender isso. E gosto muito. Mas é um processo, vamos lá ver, eu evoluí para isso, porque eu de facto estava habituada a estar sempre com alguém ao pé de mim. E a não conseguir muitas vezes desfrutar de quando estava sozinha. E agora os momentos em que estou sozinha são preciosos e gosto mesmo. É engraçado, mas tem a ver com a idade e com o amadurecimento. É mesmo. Porque e por serem opção, atenção. Exatamente, por ser uma opção. Agora quero estar sozinha. Sim. Porque na verdade quando estamos sozinhas estamos connosco. E há fases da nossa vida em que nós não queremos muito estar connosco. É também, verdade. Não é? Eu acho que eu sempre fui muito feliz, é preciso dizer isto. Às vezes as pessoas têm um bocadinho de medo de dizer que são felizes. É verdade. Como se fosse um crime nós dizemos que somos felizes. Eu acho que não, eu acho que nós temos que dizer que somos felizes apesar do mundo, não é? Porque, por exemplo, imagina, eu sou feliz, mas eu não dormi esta noite a pensar naquilo que aconteceu nos Estados Unidos ontem, certo. Porque eu também sou muito permeável, mas eu olho para a minha vida e eu tenho que dizer que sou feliz, apesar de ter a noção do que se passa à minha volta e disso me afetar imensamente. Portanto, eu sempre tive essa capacidade de perceber que era... Portanto, eu acho que no meu caso não era uma questão de eu querer estar comigo própria. Era mesmo medo de estar sozinha, era uma coisa engraçada, sabes? Não desfrutava, parecia que não desfrutava. Tem a ver com a hiperatividade também, que eu tive muito e que agora está muito mais controlada. Aquela coisa de estar sempre a querer fazer coisa, de não quereres parar. E parar é muito bom. Parar é muito bom. É fundamental, eu diria. É fundamental, exatamente. Uma das tuas características é estar sempre muito atenta àquilo que te rodeia. Agora falaste dessa questão do massacre no Texas. Sim. E sempre muito atenta aos outros. Tu achas que isso tu herdaste da tua mãe? Porque tu falas muito da tua mãe como uma pessoa muito afetuosa e atenta e presente. Dos dois, tenho que ser sincera. Aliás, se não fosse assim, eu acho que eles não se tinham apaixonado e casado e continuar tão giros. Os meus pais são tão apaixonados, já passaram tantos anos. É muito bom ver isso, sabes? Dos dois, sendo que a minha mãe tem mais capacidade de expressar essa vontade, essa forma de se dar com os outros. O meu pai menos, percebes? Mais reservado. Mais reservado, sim. Sim, mas sem dúvida nenhuma que o facto de eu ter um pai ateu e uma mãe católica, que é muito engraçado também me deu uma abertura eu odeio a palavra tolerância, mas no caso é mesmo de tu perceberes que o facto de duas pessoas pensarem de forma diferente, sentirem até de forma diferente, não quer dizer que se tenham que afastar, até pode ser que até se podem aproximar nas suas diferenças. Isto é uma coisa muito importante, sobretudo nos dias de hoje, que parece que as pessoas acham que não há plataformas de entendimento, sabes? E pronto. E sim, eles, a forma como sempre olharam o mundo no rebento à bolha, de não nos permitir nunca, se havia alguma tentação de nós estarmos sentados no nosso privilégio ou na nossa... Porque sim, uma família que nós não tivemos problemas, não é? Quer dizer, não... Portanto, sim, somos privilegiados, mas os meus pais sempre nos obrigaram a usar esse privilégio e não nos permitiram nunca viver à conta desse privilégio. E por isso são um grande exemplo para mim, sempre. São mesmo. Tu contaste uma história que eu também achei muito bonita, de um dia estares a almoçar em casa da tua mãe, dos teus pais, e bater à porta uma rapariga grávida com 2 crianças pela mão, e da tua mãe ter dado uma lata de serenata. Foi horrível. Mas de se sentar à mesa e de chorar. Ficar num ainda canto. Hoje me comovo a pensar nessa imagem, juro-te. Porque a minha mãe, eu ainda por cima agora, ainda é mais comovente quando tu já tens alguma idade, porque a minha mãe era mais nova do que eu, muito mais nova do que eu, portanto a minha mãe devia ter uns, sei lá, 20 e tal anos, 30 anos no máximo, sim. Nós éramos pequeníssimos, eu e o João devíamos ter pai 4 ou 5 anos. E a rapariga que foi à porta era muito nova, porque eu olhei, eu espreitei, saí da mesa para espreitar. Era muito, muito novinha. E estava à espera do bebê, estava grávida e tinha 2 crianças pela mão. E sim, e a minha mãe deu-lhe aquilo que na altura que ela
pediu, e até queria dar mais, mas eu acho que ela ficou meio atrapalhada e depois não sei explicar, ela desatou a chorar à mesa e aquilo foi uma coisa que me marcou porque ela depois não conseguiu voltar para a mesa e depois lá nos explicou porque é que estava a chorar. Não era preciso, nós já tínhamos percebido, apesar de sermos muito pequeninos. Exato. Sim, são essas coisas que às vezes, mais do que grandes discursos, marcam a tua educação, a forma como tu vês os outros, não é? E aqui a tua mãe é uma personagem muito central, o teu pai também, claro, naturalmente, mas a tua mãe, tu falas em vários textos da tua mãe. Também falas da tua avó, mas da tua mãe muito ali como... É uma referência, minha mãe é uma mulher... É a pessoa que, se houvesse uma palavra para descrever, minha mãe é capaz de... Minha mãe faz pontes, minha mãe viveu a vida toda a fazer pontes. Quando tu pensas que é impossível duas pessoas entenderem-se, eu aliás já lhe disse que ela devia ir para Gaza fazer mediação, porque ela é mesmo muito boa a fazer pontes entre as pessoas, a juntar aqui, a fazer perceber que nós... Se quisermos, todos nos conseguimos entender, temos é que ter capacidade de ouvir. E repara como isso é difícil até para uma pessoa como eu. E foi, agora já não é tanto, mas durante muitos anos foi. Porque há uma certa incapacidade, às vezes há ideias que te incomodam tanto que tu não queres ouvi-las, te recusas a ouvi-las. Minha mãe sempre me disse, não, tens que ouvir e depois rebater, e se depois quiseres não falas mais sobre esse assunto, tens esse direito, mas ouve. E portanto é um exemplo enorme. Para mim, mesmo enquanto mãe, sentes que ela mãe é uma mãezona, então, meu Deus, mãe de gêmeos, acho que ela ficou com olheiras desde minha irmã pequenina e pronto, lá está. Nós só percebemos depois de passar por elas. Exato, e agora que és mãe, notas que há algumas coisas ou algumas características tuas enquanto mãe herdaste também dela? Sim, completamente. Eu acho que é muito natural isto acontecer, não é? Mas às vezes fico a pensar, como é que ela fazia? Porque nunca nos faltou o colo e mimo. E quando tu tens um bebê muito pequenino, tu sentes overwhelmed, não é? Tipo, como é que tu consegues? E agora, como é que ela fazia com 2? Percebes o que eu estou a dizer? Eu sei como é que ela fazia. Que era o meu pai dava o biberon a um, ela... Não sei o quê. Estavam sempre ali. E tínhamos os 2 colos, mas o colo da mãe... E quando nós somos muito bebés, aquilo é tramado. E ela conseguiu ali, nunca senti que nos faltasse atenção ou carinho, percebes o que eu estou a dizer? É preciso ter muito amor para dar, muito colo, muita capacidade de gestão do tempo, muito tudo. Sim. E tu também, crescendo numa família com figuras mediáticas, não é? Tiveste desde muito cedo esta necessidade de te impores no sentido de... Eu sou esta pessoa, tenho muito orgulho dos meus pais, mas uma pessoa diferente. Sim. E eu sou eu, não é? E até há uma frase muito bonita que eu escrevi aqui, que tu dizes muito à tua filha Leonor, que é: a grande batalha é tentar ser tu própria quando toda a gente está a querer que sejas outra coisa. É verdade. E tu sentiste isto muito na pele. Como é que foi? Sobretudo quando querem que tu sejas outra coisa e quando acham que tu és uma coisa. Porque isso é uma coisa que acontece imenso comigo. As pessoas têm imensas ideias, é muito engraçado. Depois quando me conhecem, afinal não era nada disto. Pois, não sei o que é que isto, porque eu era a expectativa. Sim, mas não fui eu que vendi essa... Sim, isso no início foi mais difícil, porque havia de facto uma tentativa sempre, uma coisa um bocado, eu diria que primária até e pequenina, não é? Mas que pronto, é o que é. E nem vou dizer que é uma coisa portuguesa, porque sei que não é um fenómeno que acontece com todas as pessoas que têm pais ou mães com um percurso público. Mas depois isso deixou de me incomodar, também fiz o meu caminho. Houve alturas em que senti que tinha de facto que tive que provar muito mais do que os meus colegas de profissão, mas muito mais, havia um estigma gigante, ou era porque achavam que politicamente tinha, de certeza que não sei o quê, coisas que não têm nada a ver, os rótulos sempre, rótulos, ou então também porque o lado comunicadora ter vindo da RTP e depois ter passado problemas de entretenimento e depois informação. Portanto, ou seja, eu também não tive um percurso que fosse muito linear, estás a perceber? Nunca quis isso, portanto, lá está, também nunca me deixei rotular, mas às vezes isso era um bocado complicado. As pessoas ficavam assim, o que é que esta veio para aqui fazer? Portanto, tinha que provar mais, mas acho que só me fez bem. Ajudou-te a crescer. Ajudou-me a crescer. E agora tenho uma filha que nem quer aparecer comigo em uma fotografia. Não, apareceu esta semana de costas. Que eu reparei. Não, nós nunca os quisemos expor, é uma coisa que foi sempre... Daí, por acaso, os pais dos meus filhos, parece mal, mas o Daniel, que é um dos meus melhores amigos, pai da Leonor, e o Ben, meu atual e queridíssimo marido, sempre concordámos que não era para expor os miúdos. E agora é engraçado que a Leonor já tem 20 anos, se ela quisesse aparecer, mas ela não quer. Não quero. Deixa-me lá, sossegada, esperta. E tu, já tu andaste no liceu, no Pedro Nunes,
que não foi fácil. Foi um período muito difícil horrível mesmo. em que tu sofreste o que agora chamamos de bullying. É verdade. Mas que na nossa altura era quase uma quarta-feira. Era. Infelizmente, não é? Infelizmente. Porque todas passámos E as pessoas diziam, mas sempre houve bullying. Ok, mas e então? E agora porque sempre houve, devemos normalizar o bullying? Exato, não. Sim, eu passei, e foi talvez os momentos mais difíceis da minha vida. Acho que me tornaram naquilo que eu sou hoje também. Mas preferi não ter passado, sinceramente. Porque eu andava na ginástica e era muito franzina e pequenina e magrinha, e depois tinha a estar muito pouco europeu, não é? Muito pouco europeu, mas é bom, eu fico muito orgulhosa, só que aquilo na altura no Pedro Nunes, que era um liceu de Betos, ainda hoje é. Aliás, eu tenho que dizer uma coisa, todas as pessoas que me fizeram mais mal na vida foram betos, é preciso que se diga isto, mas é verdade, é muito triste, mas é verdade. Pronto, são pessoas que, quando eu digo betos, nem tem a ver, são pessoas que acham que são mais do que os outros, no fundo. Nem tem tanto a ver com a maneira como vestem, tem a ver com a cabeça, nada. Como pensam, não é? Sim. E são meninos privilegiados e meninas e que acham que a agressão faz parte dos códigos de comunicação, não faz. Claro. E eu era muito pequenina, não tinha maminhas, não tinha rabo, não tinha nada dessas coisas, porque andava na ginástica, tinha um corpo de ginasta e todos os dias me chamavam nomes, coisas terríveis, andavam atrás de mim, tentavam... Pronto, era mesmo uma coisa muito chata. Chegaram a roubar-me um blusão de ganga, a partir-me um gravador, portanto, coisas graves mesmo. Sim, e tu usaste até a palavra perseguição. Perseguição mesmo, mas é porque foi. E eu, na altura, como muitas crianças e adolescentes, eu não quis contar aos meus pais, porque tu contares uma coisa dessas é como se tu que sempre te viste como uma pessoa vencedora, não é? Sempre te viste assim, de repente tens um momento na tua vida em que tu tens de dizer que parece uma falha, sabes? Parece que estás a assumir uma fragilidade ou uma fraqueza. Fragilidade que és uma vítima. Ninguém quer ser uma vítima. Verdade. Pronto. Por outro lado, isso também me percebi eu depois no meu percurso, uma muito maior sensibilidade para estes temas e para perceber o que é a pessoa sentir-se discriminada, o que é a pessoa sentir-se desigual, sentir-se maltratada, e isso também fez com que depois me tornasse de certa forma, logo no liceu também, um bocadinho a voz dessas pessoas, nunca ter permitido que isso acontecesse à minha frente. Depois fiquei bruta com as casas, que é o que acontece muitas vezes. Portanto, punha-me à frente, incomodava, chateava, gritava quando via a fazerem a mesma coisa. Portanto, foi uma coisa super, não te vou mentir, foi muito traumático na altura, mas acabou por me fazer crescer e me tornar também aquilo que sou hoje. Exatamente, e sempre atenta à realidade dos outros. Sim. Em agosto de 2008, tu apresentaste um programa Contacto, que além de uma experiência profissional te deu o teu Ben. Verdade. E já estão juntos há 15 anos. Há 15 anos. Eu olho para vocês e é mesmo aqueles casais que são a panela e a tampinha um do outro. Mas é muito engraçado, porque ninguém olhava assim, sabes? Toda a gente achava que nós íamos parar-nos passar 3 semanas, claro. Mais uma vez por preconceito, não é? Porque achavam... Mas já era a apresentadora e o assistente de realização. As pessoas achavam que... como se isso interessasse alguma coisa. E depois as pessoas achavam que nós éramos muito diferentes, não somos nada diferentes, somos muito parecidos até em muita coisa. Sim. Olha, o Ben contou-me que eu estive a falar com ele. Tiveste? Que tu, mas eu fartei-me de rir, porque ele falou da tua relação com sopas. E de várias experiências. Ai meu Deus, esquece. Que não conta do episódio da Bimbi. Da Bimbi e do outro também. Sim. Eu estou sempre a fazer as... Sabes que ele contou-te que ele não me deixa quase entrar na cozinha neste momento. Okay. Sim, ele disse que até num dos episódios ele disse assim, olha, eu tinha que sair para ir ao osteopata, que é ao lado de casa. Eu disse à Rita, só não te mexas. Eu disse à Rita, está tudo bem, eu vou chegar a tempo. Se vires que eu demoro, desliga só. Não faças mais nada. Eu decidi ser proativa. Já antecipando qualquer coisa. Mas pronto, tu quiseste ajudar. Eu quis ser proativa. E então... Sabes o que é que aconteceu? Eu quis ser proativa. Portanto, eu percebi que aquilo estava feito, desliguei e lembrei-me do que é que ele fazia. E não se choquem. Pronto, é o meu marido que cozinha lá em casa. É porque há pessoas que ficam muito chocadas. Não, então ainda bem. Não, porque dizem, ai, coitado, deve ser um escravo. Não é nada, ele gosta, claro, ok? Ele gosta, exato. Aliás, tudo o que nós fazemos gostamos muito. Não há ninguém. Exato. Pronto, e então o que aconteceu? Eu tirei a sopa e pus a Bimbi a funcionar
Isso foi uma das vezes. Uma das vezes pus a Bimbi fechada, não estava bem fechada e aquilo rebentou tudo. E tu de braços no ar, ai Ben, em vez de, pronto, não consegui fazer ficaste nada. assim, ai Ben, e ele foi chamem gente, ajudem-me. Fico completamente parva. Não, e da outra vez foi, eu liguei-lhe a dizer, Ben, desculpa lá, estou aqui a tentar fazer a sopa, ele logo muito desconfiado, estou aqui a tentar passar a sopa, mas não encontro o copinho da Bimbi, da tampa da Bimbi. E ele não encontra, está vindo da Bimbi, que chatice, deve estar aí, eu não encontro, mas olha, vou pôr uma chave, aquela coisa que toda a gente faz. Sim, exato, até para lá a sopa, quando deitei a sopa, ouvi-se um barulho estranho, mas não, ninguém. Não. Peguei na chávena, ponho aquilo, começo a ouvir, e eu, ai meu Deus, o que é que está a passar aqui? Claro que era o copo da Bimbi que estava dentro da Bimbi. Portanto, isto é constante, isto acontece, mas isto é quase todos os dias. Quer dizer, agora não é todos os dias porque eu estou proibida, tenho uma ordem de restrição à cozinha. É melhor para nós. Pronto, eu ouvi dizer também que tu és uma pessoa um tanto ou quanto distraída, porque tens muitas coisas na cabeça ao mesmo tempo. Muito. E depois disse ele, alguma tem que ficar para trás. Ele tem tanta razão. Sabes que agora fiz uma viagem profissional e os meus colegas de várias federações do mundo diziam-me assim, como é que o teu marido aguenta? Porque eles só em uma semana, palavra de honra, em 4 ou 5 dias eu esqueci-me da chave do hotel. Fomos lá a uma experiência que era uma sauna, que era uma coisa mesmo que tínhamos que experimentar. Perdi a chave do cacifo, achava que tinha perdido a chave do cacifo, paguei 50 euros. Cheguei ao balneário, estava a chave no cacifo. Devolveram-me 50 euros. Portanto, tudo assim, sabes? Mas é porque eu acho que eu foco a atenção nas coisas que eu considero realmente importantes e depois... E o resto deixa de existir. Mas é dramático. Sim. Eu se vier a conversar contigo, uma coisa que me interessa, eu vou parar a casa dos meus pais a almoçar, percebes? Sim. Eu não Vais, vou em piloto automático, isto é constante. Como carros estacionados no shopping, não é? Exatamente, esqueço-me de onde é que eles estão. Uma vez que andavam todos, não é? E, com o comando para ver que carro é que apitava. Tudo. E houve uma vez que aconteceu isso e eu tinha ido de Uber. E dava à procura do carro. Catarina, isto é grave, sério. É muito grave. É muito grave. Mas pronto, mas é uma característica minha, assim. Espero que não pior, porque senão vai ser uma velhice muito complicada. Pronto, e à boleia desta tua distração crónica, também ouvi uma história que tem a ver com... Ai, meu marido andou a tramar. Com umas obras que aconteceram lá em casa, para pôr papel de parede, pronto, lá numa das paredes. E diz o Ben que saiu de casa para levar o Duda à escola e quando voltou tinha a casa em obras. 2 homens no meio da sala e a casa, o sofá no meio da sala e a casa em obras. E ele, mas o que é que se passa aqui? E tu, muito descontraídamente, tão bem no papel de parede. E ele, mas qual papel de parede? Ou seja, tu criaste toda uma... Eu achei que tinha, e acontece imensas vezes, eu achei que tinha falado com ele sobre esse assunto, mas não falei. Eu às vezes sou um bocado ditadora em casa nessas coisas, porque imagina, eu gosto mesmo de mudar às vezes as coisas da casa e pronto, é a única coisa eu também, nós por às vezes acaso, não está temos... tudo muito, há muito tempo no mesmo sítio, eu começo a ver que seja os quadros eu tenho que mudar. E eu não consulto muito a opinião, estás a perceber? Porque às vezes tenho medo que me digam, não quero, que era o que eles deviam ter feito no papel de parede, porque sabes como é que essa história acabou? Sei. É que depois arrancámos o papel de parede que estava horrível aquilo. Sim, que pronto, tu até choraste, se não gostavas do papel de horrível. parede. E o meu filho a adorar. Portanto, o Duda já se tinha habituado. Adorar, achar que estava numa disco, aquilo parecia uma... Olha, eu nem sei achei esta história maravilhosa. E eu olhava para o papel de parede quase a chorar e dizer, tenho que arrancar isto que está horrível. Pronto, agora já não temos papel de parede outra vez. Mas sim, é divertido viver lá em casa, podemos dizer assim. Olha, por falar em coisas divertidas, também sei de um talento teu e eu não conheço mais ninguém que tenha este talento. Ai, medo. E eu conheço muitas pessoas. Então, ouvi dizer que tu consegues beber deitada. É verdade. Seja pelo copo ou pela garrafa. É verdade. Como é que isto acontece? Tu bebes deitada. Muito treino. Ai, ele conta tudo. Ele fica doido porque é assim, eu quando estou muito cansada e quando preciso dormir, mas eu bebo muita água durante a noite. Agora até estou a tentar que isso não aconteça porque isso não é bom. Não façam isso. É sinal que não bebem durante o dia. Água. Pois é. Pronto. E eu não acordo. Portanto, eu agarro na garrafa, ao copo, seja o que for, e literalmente bebo deitada. Ele fica louco. Mas como é que tu és capaz? Eu não te sei explicar, eu acho que é hábito. Não, bebo como se estivesse de pé. Assim, lei da gravidade. Qual lei da gravidade? Nada. Bebo tranquilamente. Bebo litradas de água durante a noite. E faz imenso barulho. Outro vício ou mania tua é, assim que chegas a casa, tu tens que acender as luzes todas. É verdade. E tirar o a sutiã. Escuridão. Não sei que ele fosse contar que eu tiro logo o sutiã. Sim, eu por acaso descalço-me e tiro não tiras o sutiã logo? Sim, claro. Liberdade. Ele foi-te fazer queixa. Agora não acendo as luzes todas porque já tenho mais consciência. Mas é assim, ele gosta da escuridão.
Estás a perceber? Porque ele trabalha em estúdios cheios de luz. Ele trabalha com barulho e luz todos os dias. E eu, por exemplo, o silêncio eu até consigo compreender, mas casas às escuras faz-me uma confusão enorme, estás a perceber? E depois, não, assim, a escuridão é uma coisa que nos deprime. Mas eu agora até já temos um compromisso os dois, que é, já não temos luzes de cima, que são as que gastam mais, e temos luzes indiretas, que são as mais bonitas. Então eu chego a casa e vou assim ligar, então eu vou ligando, ele desliga, eu vou ligando, ele desliga. Mas isto é uma coisa absurda, estás a ver? Eu ligo, ele desliga, pronto, e andamos assim. E fica equilibrado. E fica super equilibrado. A minha mãe, quando nós éramos miúdas e deixávamos as luzes todas acesas, típico, eu agora digo isto às minhas filhas porque elas fazem o mesmo, minha mãe dizia assim, olha lá, o teu pai trabalha na EDP. Completamente. Opa, sempre. E na Companhia das Águas também. Passava a vida a desligar pai as luzes. E agora sou eu a desligar e digo, oh meninas, o vosso pai trabalha na Claro, EDP. claro. Penso, oh Maria Jorge, estás a ver? Baixa-me o espírito. E ele assim, agora vou aproveitar aqui para desabafar, eu vou-te dizer a pior mania de todas, que é muito irritante. Comer cereais na cama? Não. Mas tu vais continuando a crescer. É porque eu sei que eu tenho muitas. Eu comia cereais, agora não como cereais, mas tem comia a ver com o sofá. Sim. E tu estás deitada com os pezinhos em cima, ou ao lado, põe ou em cima dele, claro. E depois esfregas os pezinhos um no outro e não param quietos. É verdade. E ele diz, aquilo podia ser um momento tão bonito, aquilo começa-me a entrar uns nervos, porque ela não para com os dedos dos pés, e esfrega um pé no outro, e aquilo não para, e uma pessoa não está sossegada, eu não consigo prestar atenção. Olha, obrigada por teres feito terapia ao meu marido, porque isto vai-lhe fazer muito bem, ele estava a precisar desabafar, ele anda fartinho, coitadinho. Destas coisas. É que eu, além de esfregar um no outro. É que sabes que eu, além de esfregar um no outro, depois quando ele está ao pé de mim, esfrego nele também. Pronto. Que é assim um miminho. Mas ele não aprecia. Pois, aliás, ele não aprecia. Baixa-me uns nervos. Faz-lhe impressão que me deixou nos pés e nas pernas. Não sei porquê. É o que é. Coisas de casal. Exatamente, coisas de casal. Vocês têm em comum, além de muitas coisas, têm um Duda. Um Dudix. Em comum. Que herdou o nome do teu pai e do teu avô. E do meu avô, tal e qual. Eduardo. E que, e eu achei esta história maravilhosa, que houve uma altura que queria pôr um brinco na orelha. E tu de início não gostaste muito da ideia. Eu tive um comentário completamente, para tu perceberes que esta coisa de nós temos que estar sempre a desconstruir os machismos, e nós também temos, nascemos todos no mesmo boião. E ele chegou a casa e disse, mãe, quer fazer um brinco? E eu disse, nem pensar, não é muito cedo, não fazes brinco nenhum, aqui. E ele olhou para mim e disse, mãe, então as primas têm brinco, que são mais novas do que eu, porque é que eu não posso ter brinco? E eu, pumba, já me apanhaste. Porque eu estava de facto, como ele é rapaz, estava-lhe a dizer que ele não podia ter brinco já, quer dizer... E ele que é um miúdo que cresceu a ouvir falar de igualdade. Sempre. Aliás, ele agora, isto agora até se tornou às vezes muito engraçado, porque ele já tem tanto conhecimento, mas nós não lhe impusemos, Catarina, e não fui só eu. Não, mas é a referência. É a referência, é o exemplo. O pai, por exemplo, o Ben, as cores para ele, não, quer dizer, ele veste imenso cor-de-rosa, percebes? E sempre foi uma coisa, nem sequer foi preciso falar sobre isso, portanto é uma coisa dele. Só que às vezes vira-se contra nós, porque ele depois argumenta tão bem, percebes, que é uma coisa... Sim, acaba por ser crescido. Sim, mas sim, ele nasceu... É um miúdo feminista, tem orgulho em dizer isso, é um miúdo que vê mesmo as raparigas como iguais, isso é muito bom. E tu olhaste para ele quando estavas a dizer que não, porque ele era um rapaz e a primeira era uma rapariga, e tu olhaste para ele, baixou-te assim uma coisa, de repente disse, anda! E foram furar nesse dia, momento. Porque eu senti que tinha falhado, ele ficou muito orgulhoso. E ele ficou e ficou muito feliz de usar o brinco, muito, não é? E anda sempre com o brinco, por acaso o meu filhote tem uma grande pinta. Tem, sabes? E olha que eu não sei dizer estas coisas, porque ele desde pequenino que tem uma personalidade a vestir-se. Aliás, se tu estiveres com ele vais perceber isso. E ele está-se a borrifar para o que é que as pessoas pensam. Isso é tão sabes? bom. E é super livre a vestir-se. Quem me dera ter sido assim com a idade dele, porque eu tinha muito mais prisões de códigos do que é que devia ser, ele está-se a borrifar. Pá, que bom. E isso é um sinal, eu acho, não só de felicidade, mas de liberdade e de personalidade, sabes? Eu acho muito engraçado, porque no fundo a maneira como nós nos vestimos também é uma representação daquilo que nós somos, é uma forma de comunicar. Exatamente. É muito engraçado ele. Mas se eu deixasse ele já estava tudo furadinho. Eu tive que depois explicar. Mas ele também olha para o pai também. Claro. E então ele assim, olha, claro. O meu pai tem pinta, eu também posso ter. Mas ele ainda tem muito mais pinta que o pai, porque ele não usa calças apertadas, que fica aqui dito. Portanto, temos aqui uma pessoa contra calças apertadas.
Por amor de Deus, então a partir dos 40 anos não se pode. Dava a 30. Calças apertadas, não, malta. Não, Ben, não. Mas ele vai dizer assim, eu gosto e eu uso, estás a ver? Pronto. Eu uso o que eu Mas quiser. não, umas calças larguinhas, fica tão mais sexy, tão mais bonito. Pronto, já passou. Olha, tu achas que, ou sentes isto, que no dia-a-dia, a lidares com o Duda ou com a Leonor, que voltas lá atrás à tua infância também? No sentido de fazeres o que gostavas que claro, isso sim. Fizessem, ou não fazeres aquilo de que não gostavas? Claro, não, isso eu faço, eu volto. Claro, nós todos reproduzimos coisas que até por uma questão de homenagem, não é? E de sabermos que aquilo é, por exemplo, uma coisa que eu tenho muita pena, e tu também deves ter, um dos momentos mais felizes da minha infância era quando ia à Feira Popular, que acontecia no último dia de aulas, e acontecia também outra vez, que eram os meus pais, havia um dia no verão que nos levavam, que nos davam um dinheirinho, agora vocês têm que fazer esta gestão. Era nós, vocês igual, também. Só podem andar em 3. Olha, e o dinheiro para a mão. O dinheiro, agora quer andar naquele ou andas no outro. Andam em 2. Ora bem, era nós assim, também, nem assim. comprávamos algodão doce que era para não gastar Pois, dinheiro. e nós andávamos em tudo. Porque os meus pais gostavam de lá e de vez em quando comer sardinhas. E depois, aquilo era uma noite tão... Era espetacular. Maravilhoso. Aquilo era maravilhoso. Eu percebo que aquilo ali no meio da cidade se calhar é estranho, mas nós precisamos de uma mas Feira aquilo Popular, assim era. Precisamos. E aqueles restaurantes com a janela aberta, e as pessoas a o passar barulho, cá em baixo. Tenho tantas saudades. O cheiro, que era uma mistura de sardinhas com pipocas. Tudo maravilhoso. E depois com a maçã, aquela maçã do amor, que era aquela coisa caramelizada que cheirava tão bem. Os comboios fantasma. Aquilo, se fores pensar naquilo era horrível, que eles até mexiam no cabelo. Mexiam em mas aquilo tudo tinha uma magia, pronto. E os espelhos. Havia coisas obrigatórias, não é? Que a gente ia. E o Poço da Morte, que os meus pais não deixavam ir, que achavam que era muito violento. Exatamente, motas, eu também não ia. E também nunca me deixaram andar nos póneis, porque aquilo era horrível para os animais. Tinha lá os pónezinhos coitadinhos que andavam o dia todo, lembras-te? À volta um do outro, à volta... E até tive um comentário muito... Eu tinha 5 anos, na minha família, isto é uma anedota, em que andavam os ponizinhos e eu perguntei à minha mãe porque é que aquele pónei tinha 5 patas em vez de 4. Portanto, estás a ver. Olha, estavas atenta, sou anedota na minha família por causa disto. Mas eu sempre fui uma criança atenta também. Com certeza. Olha bem. Mas saí-me com essa, que é espetacular. Adoro. Portanto, eu lembro-me bem dos póneis. Lembro-me deles terem um ar super triste e de cheirar muito mal. Aquele sítio. Pronto, mas isso era a parte negra da feira. Porque tudo o resto era maravilhoso. Tudo o resto era maravilhoso. Mas eu ia, estás a ver a idade. E onde é que nós íamos? Tu ias dizer faz falta uma feira popular e estavas a falar dos teus filhos. Mas que pergunta é que tu me tinhas feito? Tinha perguntado de que mesmo ao fã. Exato. Quando tu ao seres mãe se vais buscar a tua infância e as coisas que gostavas. Pronto, isto para dizer que é uma das coisas que eu adoraria ter repetido com os meus filhos e não repeti, era as idas que eu ia fazer com os meus pais à feira popular, percebes? Que é a mesma coisa que tu. Porque é que tu repetes a altura? Começámos no início da nossa conversa. Repetes porque foste feliz, não é? Exato. Portanto, há uma série de coisas. Porque é que eu tenho gatos e cães? Porque os meus pais sempre tiveram. Portanto, há coisas que fazem parte da tua... Porque é que eu adoro ir ver ervilhas com ovos escalfados e também meu Deus. Porque a minha mãe fazia. Portanto, uma série de coisas que tu vais repetindo, claro que sim. E ainda bem, não é? Há outras que não, que tu também sabes que os teus pais deram o melhor, mas que... não é que fizeram mal, as coisas já evoluíram. Tu tens que fazer mais. Estamos noutra, sim, é verdade. Já estamos noutra. E isso também é giro de observar, não é? Que é, por exemplo, eu acho que os meus pais conversavam muito, muito, muito connosco, mas eu acho que ainda converso mais com os meus filhos do que eles conversavam connosco. Estás a ver? E acho que, sobretudo olhando para o Ben e olhando para o meu pai era um pai presente, mas era um pai que trabalhava muito e na altura de facto os homens não tinham esta partilha que agora existe, não só das tarefas domésticas como da parentalidade, e isso é ainda bem que esta geração está mais evoluída, percebes? Somos todos mais felizes assim, portanto é agir também veres isso, sem problemas, sem nenhum, não há nenhum julgamento, é o que era, as coisas têm uma época, têm um contexto, não é? E isso é muito engraçado. E eu acho que nós hoje somos muito orientados para as crianças em primeiro plano. E quando nós éramos crianças, eu acho que os adultos eram muito orientados para as tarefas. Para as tarefas. Se era a altura de fazer o jantar. Mas na altura de fazer o jantar era fazer o jantar. Agora pode ser a hora de fazer o jantar. Mas se uma me pede não sei o quê, e se é uma conversa assim, então eu chamo-a para o pé de mim enquanto faço o jantar, ou eu faço mais tarde, Karina, sabes? eu acho que, eu já pensei imensas vezes nisto, eu acho que nós devíamos encontrar um meio termo, que ainda não encontramos. É verdade, todos. O meio termo acho que poderia funcionar. Porque, por exemplo, imagina, os meus pais nunca me ajudaram a fazer os trabalhos de casa, eles nem tinham tempo, não era uma tarefa deles, era nossa, nós tínhamos a obrigação de fazer e olha, ia desenrasca-se.
e agora nós estamos ali, fazemos e depois procuramos ajuda e depois, pronto, eu não estou a dizer que isto é mau. Sim, mas vamos ao YouTube ver tutoriais de coisas que já não se faz como nós, as contas não se faz como nós fazíamos. E sobretudo não os deixamos frustrar a não saberem. Eu acho que essa é que é a grande questão. E os miúdos têm que frustrar. Eu digo isto pondo meia-culpa absolutamente, porque eu faço a mesma coisa, sou uma mãe desta geração. Nós também. Mas é terrível. Eles têm que frustrar, eles têm que ficar, olha, não sei fazer, não sei responder, não sei, que é uma coisa tão básica como chegar à escola e perguntar. Nós não queremos que eles respondam não sei, estás a perceber o que eu estou a dizer? É verdade. Então eu acho que eu ando a pensar imensas vezes nisso, que é nós temos que os deixar ir mais, ser mais autónomos, responsabilizá-los mais. Tipo, agora ando muito contente que o Duda está a descobrir a vida na rua e eu ao princípio tive muito medo, tem 11 anos, e agora estou super contente de ter ultrapassado o meu medo. Ele chega à casa, faz os trabalhos, pega na bicicleta, vai na bicicleta pelas ciclovias, se moedas nós arrancaram moedas, vê lá isso, nós não queremos, nós queremos uma cidade com ciclovias, é fixe, é bom. E depois vai andar de skate, vai para o skatepark, depois vai para a escola, depois não sei o quê, tudo ali no bairro, ok? Recuperou a rua, que nós brincávamos imenso na rua. Era sempre na rua, nós a minha filha mais velha não brincou na rua, casa. Também porque Lisboa agora está a ficar muito mais propícia. Sim, é diferente. É diferente, mas vocês vivem num sítio maravilhoso onde os miúdos podem andar à vontade na rua. E em Lisboa também, nós às vezes temos medos que são completamente irracionais. Que são nossos. São irracionais. Ele todos os dias chega à casa com uma aventura. Mãe, olha, hoje houve um senhor, no outro dia mãe, olha, houve um senhor que nós sentimos que era velhinho e ele sentiu-se muito mal por causa do calor e sentou-se. E o que é que tu fizeste, filho? Oh mãe, eu não sei ainda ligar o 112, pois eu tenho que te ensinar. Deu logo para uma conversa. E chamei uma adulta e disse, olha, ajuda aqui este senhor que ele... E estás a ver, observar os outros, a vida na cidade, como é que... Tão giro, sabes? E pronto, já não sei onde é que outra vez, porque começámos isto, mas era dizer da história de um equilíbrio entre o proteccionismo. Eles serem a prioridade e este equilíbrio entre o proteccionismo absurdo e deixá-los crescer e responsabilizá-los, mas com carinho e com autoridade, é muito importante. E é preciso nós fazermos isto na nossa geração. Senão nós estamos a criar ditadores que mandam em tudo, que frustram quando não têm as coisas quando querem, que não sei o quê, percebes? Isto, os pais e mães que têm alguma capacidade, porque infelizmente há outros que não têm capacidade sequer de acompanhar os filhos como gostariam. E não somos nós, mas eles existem, são uma grande percentagem também. Olha, tu és assumidamente feminista, eu também. Eu durante muito tempo dizia, eu não sou feminista, eu só defendo a igualdade de direitos entre homens e mulheres, o que na verdade é ser feminista. É a mesma coisa que dizer, eu não gosto de água, mas gosto de H2O. Exato. E pronto. E nós, houve muita coisa que mudou, mas eu sinto que estamos ainda a começar um caminho cujo fim está ainda muito longe. E agora olhas para o mundo e pensas, caramba, estamos sempre a andar para trás, não é? Terrível. Sempre. Agora foi outra vez a lei história nos Estados Unidos, do aborto. E no Afeganistão, que voltaram a obrigar as jornalistas a usar todas tapadas. A situação do Afeganistão, olha, vou te dar vontade de chorar. É mesmo. Chorar. Olha, isso é uma questão que para mim é tão sensível que a Maria Rita precisou de fazer um trabalho que tinha a ver com as mulheres e ela escolheu as mulheres do Afeganistão por isso, porque eu falo muito nisso e é uma coisa que me faz confusão, nem é bem o termo, mas pronto. Não, choca-te. Choca, é uma coisa que nos tira dá o tapete, raiva. É mesmo. Se tu pudesse, imagina que agora tu mandavas nisto. Sim. Qual é que era a primeira coisa que tu fazias para que isto mudasse um bocadinho? Olha, a primeira coisa, sendo que já fizeste várias coisas. Certo, mas é assim, é tanta coisa que é difícil tu escolheres, mas é assim, o meu feminismo eu acredito que uma das questões mais prementes das desigualdades prende-se com a violência sexual, ok? Portanto, se eu escolhesse tratar um tema seria esse e não, por exemplo, a igualdade salarial. Eu não estou a dizer que não seja importante. Sim, mas há coisas só que, a priori, e a igualdade salarial é importante, mas é um problema dos países civilizados, enquanto que a violência sexual, a raiz, que é a raiz, a meu ver, de todas as desigualdades de género, é um problema de todos os países. Exato. Estás a perceber? Portanto, iria começar por aqui. Iria começar pelas escolas, necessariamente, mas mesmo em muito pequeninos, não é obviamente começar logo com a educação sexual quando são muito pequeninos, mas a partir do momento em que têm
psicopedagogicamente estão preparados para receber a informação. E sim, acho que temos que começar logo a educá-los e desde muito pequenos. Tem que haver. Nós temos uma disciplina de cidadania, mas como tu sabes que eu também sei, não funciona muito bem de vez em quando. Quando tens um bom professor, funciona. Sim, e há professores ótimos, mas não é. Às tantas tens um professor com 60 anos de história a explicar, a dar educação sexual. E às vezes ele não muito está a dar educação contrariados. sexual, E às vezes estão contrariados. Pronto. E eu acho que os miúdos captam sempre uma coisa muito negativa. É perigoso por causa das doenças, é perigoso por causa do não sei o quê, e nunca se fala do outro lado, não é? Então é tudo muito negro. Não, e sabes, tens que falar mesmo com a linguagem deles e sem receios, porque, por exemplo, imagina a pornografia, que é um problema. Pornografia não é problema nenhum, atenção para os adultos, não é problema nenhum, tudo bem. Mas os miúdos estão a consumir pornografia desde muito cedo. Porquê? Porque os telemóveis, o acesso é imediato. E nós antes descobrimos essas coisas mais tarde, também descobrimos. Sim, mas era mais tarde. Era mais tarde, os rapazes da minha geração nem havia isso, era através das revistas, que era de mais difícil acesso, o acesso agora é muito mais facilitado. E a pornografia, por exemplo, passa uma imagem daquilo que é a relação sexual, do papel da mulher, do papel do homem, mas sobretudo da relação sexual, extremamente desajustada, porque as pessoas não têm nem aqueles corpos, nem aquelas performances, nem nada. Isto faz com que os miúdos muitas vezes fiquem com uma ideia pré-concebida do que aquilo deve ser um relacionamento sexual. E até de uma certa violência, para não dizer muita, que existem muitas coisas que eles vão vendo. Portanto, há uma série de coisas que tu tens que falar sem medos. Mas agora imagina, se tu fores dizer ao país, aos pais de Famalicão, não todos, só que eu gosto muito de Famalicão e sei que há gente lá que não pensa como aquele pai, mas olha, vamos discutir pornografia com o seu filho na escola. Exato. Cai o Carmo e a Trindade porque as pessoas preferem que não se fale, sabes? E isto é uma tragédia. É uma tragédia. É isso que faz com que nos Estados Unidos tenhamos o problema que temos com as armas, não é? É verdade. Porque eles, em vez de perceberem que têm que tirar as armas do acesso, acham que têm que armar as escolas. Pois. Está tudo ao contrário. É tudo mal, exatamente, tudo ao contrário. E portanto, sim, acho que a educação é a chave de tudo. E as leis. Nós já mudámos muitas leis em Portugal, temos leis muito boas, fizemos um grande esforço para que as leis fossem alteradas, mas ainda há coisas que se podem melhorar, mas sobretudo a educação, e tem que ser mesmo uma prioridade. Como é noutros países, como é na Suécia, como é na Finlândia, que eles desde pequeninos começam logo a aprender as questões de género e respeitar o próximo, a próxima neste caso. Estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. Mas foi ótimo. Hoje em dia, quando tu te olhas ao espelho, que mulher é que tu encontras? Ai, que boa pergunta. Olha, eu acho que só tive a crise dos 40 aos 45. Com um delayzinho já não está mal. Não me venham dizer que envelhecer é muito giro, porque não é. É uma merda, ok? Mas pronto, mas temos que envelhecer e também é um privilégio ao mesmo tempo, como nós sabemos tão bem. Verdade. E eu tenho essa dualidade em mim. Mas que mulher é que eu vejo? Olha, vejo-me muito mais serena, vejo-me muito feliz na minha família, com muita vontade de cada vez mais de estar com a minha família. Sou mesmo muito, muito feliz na minha família. Vejo-me também com muita sorte de estar neste momento a fazer coisas que são coisas que me completam muito e que então, finalmente tenho um trabalho onde o meu lado ativista pode ser concretizado de uma forma profissional, numa estrutura com capacidade para o fazer. E vejo uma pessoa que, olha, tento mesmo melhorar todos os dias. E vejo uma coisa que eu adoro, que é estar-me a borrifar para o que é que os outros... Eu houve uma fase que sofria muito com o que os outros pensavam. Agora é para o lado que eu durmo melhor. Mesmo. Exato. Essa parte é excelente. Imagina aos 50, deve ser ótimo. Estou aqui a pensar. É porque, sério, é tão bom esta coisa. É libertador. É tão bom. Porquê que nós passamos tantos anos tão preocupados com o que é que os outros pensam, sabes? O que é que escrevem, não sei o que. Agora é assim, chateia, bloco, a pessoa até se ri. E pronto. E está feito, está arrumado. Exatamente. Sim. Olha, tens aí do teu lado, esquerdo, exato, um cabaz da Corinne Farm. Tens coisas para ti e também tens coisas para o Duda, ainda vai usar aí uma série dessas coisas. Olha que bom, olha, isto dá tanto jeitinho. Muito bem, pronto. Muito obrigada. Olha, e vou terminar aqui com uma história. Está bem. Uma história do meu marido, outra vez? Não, agora não tem a ver com o seu marido. Não. Era uma vez uma menina que cresceu rodeada de livros, a ouvir e a ler histórias. Talvez por isso nunca tenha ficado indiferente às histórias das outras pessoas e procura sempre compreendê-las e, se necessário, colocar-se de um lado delas. Diz que em 2023 realizou um sonho antigo de regressar à Tailândia, mas em família.
apresentar os elefantes, animais que sempre a fascinaram, uma paixão que herdou do avô e que manteve vida fora. Agora que já passaram muitos anos e já é bem velhinha, orgulha-se de ter sido ela a levar os netos às manifestações e às celebrações do 25 de Abril, tal como os pais fizeram com ela desde muito cedo. Nesta tarde em particular está de volta dos seus vinis. Escolhe a namora, encosta a cabeça no ombro do seu Ben, ouvem aconteceu e a música continua a lembrar-lhes tantas, mas tantas coisas boas. E com isto pode com certeza dizer-se que foram felizes para sempre. Mas tu que escreveste? Eu escrevi, claro. Muito lindo. Com base nas coisas que li sobre ti. Preparaste-te bem. Sei que eu já sabia que isto ia ser bom. Obrigada eu, Catarina. Muito obrigada, Muito gostei bom. muito. Também gostei muito. Somos umas gralhas as duas, já Pois sabíamos, fomos, não é? sim. Ficámos aqui 2 horas. E acabamos.